A busca pela eternidade aqui na Terra, ela é uma busca por si só falha. É impossível de acontecer. Porque nós vivemos num mundo em que há um processo destrutivo muito grande, decorrente da segunda lei da termodinâmica, cujo efeito é a entropia. Então, não há como nós vivermos eternamente aqui. A própria Terra será destruída. Não é? O que é que esse universo está fazendo? Está se expandindo e ele virará uma grande sopa cósmica sem vida. É por isso que a Bíblia é o único livro religioso, não sei se você já notou isso, que fala de duas criações. A Bíblia fala de duas criações. A Bíblia diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Nova terra. Eu converso com bastante ateus aqui, né? E eles acreditam que a criação veio do acaso. E você acha, pelos seus estudos, existe possibilidade de vir do acaso? As evidências mostram que não. A situação é essa, porque para que nós tenhamos um universo como existe hoje, são necessárias muitas sintonizações, tem que ter uma sintonia fina para que esse universo exista. É um universo complexo. É aquele ajuste fino que eles falam ou não? Chamam de ajuste fino. Então, o universo ele é muito ajustado de maneira muito fina, muito delicada, para que ele se torne viável, para que a vida seja possível. Então, a probabilidade disso acontecer por acaso é impossível, porque são 122 características conhecidas que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Transparência atmosférica, porcentagem de oxigênio no ar, que é 21%, taxa de expansão do universo nos primeiros segundos, expansão do universo hoje, campo magnético da Terra. São 122 situações que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Então, a chance disso acontecer por acaso é ínfima. É de 1 chance em 10 elevado a 138. Nossa. É como você pegar assim, sabe, Luan? 0,00 138 zeros. 0,0003 138 zeros. 1% de chance disso acontecer por acaso. Existe até um princípio que alguns chamam de princípio de Borel, que diz que 0,050 zeros, 1% já é impossível. Então, 1 chance em 10 a 50 já é impossível. 1 chance em 10 a 51 seria 10 vezes possível, em 10 a 3, 100 vezes possível. Possível e por aí vai. Aí imagine quantas vezes impossível é 138. Chegar no 138. Então aquele que acha que o universo veio do acaso, ele tem essa dificuldade. E outra dificuldade que ele tem muito grande é a seguinte: se ele não concebe um agente criador, ele tem que dizer quem criou. Porque, pelo que sabemos, o universo teve uma origem. Se ele teve uma origem, ele teve uma causa. Então, não só pelo que sabemos, nós entendemos que o universo teve uma causa, mas também pelo que sabemos, nós vemos que essa causa tem de ser extremamente inteligente, porque o universo é extremamente complexo, sintonizando essas 122 características para que a vida seja possível. Eu digo honestamente para vocês, sem querer ser agressivo com os que pensam de forma diferente, mas é preciso muito mais fé para crer que o universo veio do acaso do que para crer que foi Deus que o criou. Pelo que sabemos, pelas evidências. Eles precisam ter muita fé para ser ateu? É, muita fé para ser ateu. Porque do nada, nada se cria. A proposta que o universo veio a existir a partir do nada é uma ideia que me parece uma verdadeira absurdidade de que algo pode vir a existir a partir do nada sem que ninguém exista. Então assim, como do nada pode vir algo a existir? Do nada, nada se cria. A proposta do cristianismo é que Deus cria com seu poder, a partir do nada, tudo que existe. Mas existe o poder, o agente criador, que é essa causa. E Deus, ele está onde? Ele é atemporal, pastor? Isso é muito interessante, porque pelo que sabemos, o que eu falo aqui é só com base no que sabemos, inclusive da ciência. Sim. Pelo que sabemos, o tempo veio a existir juntamente com o universo. O tempo não existia desde sempre. Sim.
Então, se o tempo veio a existir, se ele foi criado, essa causa que criou o tempo não pode ser temporal. Porque se temporal Sim. fosse, o tempo não teria vindo a existir, mas a realidade já existia. Então, se o tempo veio a existir, a causa fora do tempo que criou o tempo não pode ser temporal, porque não havia tempo. Então a causa é atemporal. Se essa causa é atemporal, ela não se submete, por exemplo, à ordem passado, presente e futuro. Entendi. Essa causa pode ver o futuro que livremente você decide, porque ela não Ele pode andar no tempo. Exato, ele não está submetido ao É tempo. como se tivesse uma linha, exemplo, uma linha do tempo, e ele consegue andar no passado, presente e futuro. É isso? Ou não? Perfeito. Porque ele é atemporal. Veja que é mais do que ser eterno, viu? Quando a gente diz que Deus é eterno, a gente diz é uma informação correta, mas incompleta. Que Deus é mais do que eterno. Ele reside fora do tempo. E por residir fora do tempo, ele é capaz de ver o futuro que livremente você decide. O eterno vive para sempre, mas ele não subverte a ordem passado, presente e futuro. O atemporal, essa ordem não faz sentido para ele, porque ele está fora da dimensão temporal. Ele não se submete ao tempo. Então, pelo que sabemos, como o universo teve uma origem, juntamente com o universo, o tempo teve uma origem, essa causa é atemporal. E não só atemporal, né, Luan? Tem outras características. Assim como o tempo veio a existir, foi criado, a matéria também foi criada. O espaço também foi criado. Se o espaço foi criado, essa causa não é espacial. Sim. Porque não havia espaço. Verdade. Ela tem que ser não espacial. Um sinônimo de não espacial é infinito. Essa causa é infinita. Então Deus é infinito. Deus é infinito, a causa do universo é infinita, a causa do universo é atemporal, a causa do universo é imaterial, porque a matéria só veio existir juntamente com o universo. Então a causa que criou a matéria não poderia ser material, porque se material fosse, a matéria não teria vindo a existir juntamente com o universo, mas existia antes dele. Então, como a matéria só veio existir juntamente com o universo, a causa que criou o universo é imaterial. Imaterial é o que nós chamamos de espiritual. Sim. Então, essa causa é espiritual, porque é imaterial, é infinita porque é não espacial, capaz de ver o futuro que livremente você decide, porque ela é atemporal. E é interessante que no capítulo 1, no verso 1 de Gênesis, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha que interessante. No princípio é o tempo. Os céus é o espaço. E matéria, e a terra é matéria. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tempo, espaço, matéria. Veja que o tempo ele pode existir sem existir o espaço e a matéria. Mas o espaço ele só pode existir se for num curso temporal. Então, o espaço pressupõe ou a criação anterior do tempo ou a criação concomitante do tempo, criada no mesmo momento. Então, você tem primeiro o tempo no princípio, depois Deus criou os céus, que é o espaço pressupõe a existência do tempo. E a terra, que é a matéria. E a matéria, por sua vez, ela não pode existir a não ser em um espaço, em um curso temporal. Então, a existência da matéria pressupõe a existência do espaço e pressupõe a existência do tempo. Então, até a ordem como é posta nas escrituras é uma ordem logicamente correta. Verdade. É interessante, né? Impressionante, né? Muito interessante. Ô pastor, e quando Deus fez lá, Deus criou Adão e depois a Eva, né? E como que surgiu os outros povos partindo deles? Deus concebe o ser espiritual, Adão e Eva, em Gênesis 1:27. Quando diz que a imagem e semelhança de Deus, ele cria o homem. Homem e mulher os criou. Isso é a concepção espiritual. Sim. Depois ele forma Adão a partir da terra e sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida. Depois, lá em Gênesis 2, lá pelo verso 18, ele forma Eva a partir do lado de Adão. Então, o primeiro casal é criado. Adão é criado a partir da terra, dos elementos da terra. Interessante.
e Eva é criada a partir de Adão. E esse casal tem vários filhos. Tem Caim, Abel, Sete, e Gênesis no capítulo 5, no verso 4, diz que ele teve outros filhos e filhas. Então toda a humanidade é proveniente do mesmo casal. Como eles viviam centenas de anos, você pode concluir que o povoamento da terra foi muito rápido. Todos os povos provieram, respondendo a sua pergunta, de um só casal, que foi Adão e Eva. E no início lá, eles se relacionavam com os irmãos? Eles se relacionavam com os filhos. Adão e Eva não nasceram. Sim, verdade. Os primeiros a nascer foram os filhos deles, né? Sim, tá certo. Então, os filhos deles se relacionavam com os irmãos, com os sobrinhos, e assim sucessivamente, porque eles viviam centenas de anos. Sim. A expectativa de vida da humanidade, ela só cai de maneira abrupta após a arca após o dilúvio. Exatamente. Porque tem até uma parte química que explica, né? Tem uma situação interessante, né? Que as pessoas que querem viver muitos anos, elas procuram condições que parecem ser pré-diluvianas. Tem até uma pessoa nos Estados Unidos que faz isso. São as câmaras hiperbáricas. Mas eles conseguiam viver bastante anos? Ou? A ideia de não ter um envelhecimento celular na mesma velocidade, naquela situação de oxigênio diferente antes do dilúvio. Isso é uma informação interessante, porque de fato nas escrituras nós vemos uma queda muito grave, abrupta, da expectativa de vida da população após o evento do dilúvio. Por isso que tem alguns trechos na Bíblia que falavam que a pessoa tinha 150 anos, 200 anos, né? Até mais, né? Aí depois vai caindo, até hoje em dia nós temos no máximo aí uns 120. Quem passa de 120 é muita coisa, né, não? É muita coisa, não. Mas na Bíblia tem também, né, uma passagem que diz que o homem viverá até dos 120 anos, limita, né? Exato. E eu acho até estranho, porque tem pessoas que estão buscando a imortalidade. Mas as pessoas que estão buscando a imortalidade, igual no caso desse rapaz, acho que é lá nos Estados Unidos, nessas câmeras hiperbáricas, ele não tá um pouco confrontando o que Deus diz? É uma busca que todo mundo deve fazer. Eu encontrei, né? A imortalidade ao lado do nosso Senhor e Salvador. Exatamente, né? Você é mas não do corpo, né? E o corpo será ressuscitado. Interessante que a busca pela imortalidade genuína é a busca por entregar a sua vida ao Senhor, encontrar o lugar para passar a eternidade em que não haverá sofrimento, choro, nem derramamento de lágrimas, em que viveremos para sempre, onde a felicidade e regozijo são eternos ao lado de Deus. Mas a busca pela eternidade aqui na Terra, ela é uma busca por si só falha. É impossível de acontecer. Porque nós vivemos num mundo em que há um processo destrutivo muito grande, né? Decorrente da segunda lei da termodinâmica, cujo efeito é a entropia. Então, não há como nós vivermos eternamente aqui. A própria Terra será destruída. Não é? O que é que esse universo está fazendo? Está se expandindo e ele virará uma grande sopa cósmica sem vida. É por isso que a Bíblia é o único livro religioso, não sei se você já notou isso, que fala de duas criações. A Bíblia fala de duas criações. A Bíblia diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Nova terra. O cheiro de mofo intelectual exala das ondas sonoras desse podcast climatizado, onde um engravatado joga números ao vento para anestesiar a mente do homem do povo. E o silêncio covarde ecoa nas esquinas onde a mentira estruturada dita as regras do jogo. Acorda pra porra da realidade, Brasil. Abre a mente diante da desinformação descarada. O Taços Licurgo despeja falácias milenares no TubaCast para inflar o ego de crentes ingênuos. O mesmo sujeito que corre do professor Fábio Sabino como o diabo foge da cruz e do ferro quente. Ele usa o codinome de Ajuste Fino para camuflar o seu total analfabetismo científico e cosmológico, citando falsas estatísticas de 122 sintonizações milimétricas e o tal princípio de Borel. Mentiroso, charlatão, misturador de dogmas bíblicos com terminologias acadêmicas fraudadas. A física moderna, o multiverso,
A mecânica quântica e as equações cosmológicas esmagam o teu design inteligente. O universo não foi desenhado milimetricamente para nós. Nós é que nos adaptamos às condições brutas dele, através de bilhões de anos de evolução biológica, seleção natural e mutações genéticas aleatórias. Falar em uma chance em 10 elevado a 138 é pura vigarice estatística para enganar leigo. Pois na imensidão do tecido espaço-temporal, o que vocês chamam de acaso é apenas a física operando. E a resposta real que esse pastor sonegou ao interlocutor, que perguntou sobre a origem dos povos, é o maior monumento ao incesto, à aberração biológica e à fraude exegética já registrado. O sujeito afirma com a cara lavada que a humanidade inteira surgiu de um único casal de barro, que Adão foi moldado do pó da terra e Eva foi extraída de uma costela num jardim fantástico. Diz que os filhos de Adão copulavam com as próprias irmãs, mães e sobrinhas durante centenas de anos. E justifica essa aberração genética dizendo que o envelhecimento celular era menor antes do dilúvio. Mentira nojenta. Desinformação criminosa que desafia a antropologia, a paleontologia e a genética de populações. Se a humanidade dependesse de um único gargalo genético incestuoso de 2 pessoas na Mesopotâmia, a nossa espécie estaria extinta na 2ª geração por depressão por endogamia e mutações letais. A ciência prova que a nossa linhagem evolutiva divergiu na África a partir de populações de milhares de hominídeos, através de migrações complexas, hibridizações com neandertais e denisovanos ao longo de eras. Mas o pastor prefere ensinar fábula de caverna e vender o seu e-book de profecias furadas, enquanto o sistema aplaude a ignorância que mantém o povo de joelhos implorando por milagres invisíveis. A desonestidade intelectual desse homem deveria ser tratada nos rigores de uma lei penal contra o charlatanismo, pois enganar a mente do oprimido com pseudociência é o crime perfeito para perpetuar a nossa submissão. Ele joga a 2ª lei da termodinâmica no meio da conversa para posar de intelectual erudito, mas usa a entropia apenas como trampolim teológico para empurrar a sua promessa de novos céus e nova terra. O Tassos mistura câmara hiperbárica com longevidade pré-diluviana num delírio retórico sem tamanho, tentando validar a fraude cronológica do Gênesis que diz que Matusalém viveu quase 1000 anos na Terra. É um escárnio com a inteligência humana ver um homem com título acadêmico rastejar por dogmas medievais, aterrorizando o rebanho com o fim do mundo para vender o passaporte da imortalidade ao lado do Senhor. A exegese crítica e a filologia bíblica trituram a vossa narrativa literal e expõem a colagem de mitos, mostrando que o Gênesis é apenas uma cópia tardia e mal feita das epopeias babilônicas de Gilgamesh e Atrahasis. Vocês não têm sustentação lógica, não têm sustentação científica, vivem de retórica vazia e manipulação psicológica. Enquanto o pastor lucra com a mentira confortável, o Brasil real sangra nas vielas escuras da periferia, onde a violência do Estado genocida empilha corpos pretos sob o manto de uma moralidade dita cristã. Os governantes usam a mesma Bíblia que o Tassos defende para pacificar a favela e autorizar o massacre, ensinando o pobre a aceitar a opressão material aqui no asfalto, enquanto espera o regozijo eterno nas nuvens. A bala perdida que perfura o pulmão do menor no morro não quer saber de ajuste fino ou design inteligente. Ela é o resultado direto de um sistema racista e excludente que a igreja ajudou a colonizar e sustentar. Rasguem de uma vez por todas a cartilha da ignorância, quebrem os altares da mentira organizada e despertem. A física quântica, a astrofísica e a biologia evolucionista já venceram de forma esmagadora os deuses de barro, e a razão está na pista livre para emancipar quem tem a coragem de usar o cérebro contra os mercadores da fé. Fiquem em casa. Protejam o salário suado da marmita e guardem a vossa mente longe desses templos corporativos. Não deem dízimo ou engajamento para quem usa a desinformação científica para construir impérios financeiros. A ciência avança quebrando as paredes dos santuários da mentira e expondo a fraude teológica de quem foge do debate.
O Brasil só vai quebrar as correntes da miséria quando o povo largar a superstição, abandonar o pastor fujão e assumir o controle da própria história através do conhecimento crítico, da racionalidade pura e da luta real. Parceiro, sintoniza a frequência do raciocínio e capta a profundidade do colapso mental que esses caras promovem na sua tela. O que o Tassos Licurgo faz nesse estúdio não é teologia, não é filosofia. É a sofisticação da violência psicológica, um atentado terrorista contra o córtex pré-frontal do trabalhador. O cara pega o conceito de ajuste fino, que na física teórica séria, de Hawking a Penrose, é debatido sob a ótica do princípio antrópico fraco e da probabilidade condicional dentro de um cenário de inflação eterna e multiverso, e joga na vala comum do criacionismo de Terra Jovem para justificar o incesto de Adão e Eva. Isso é de uma perversidade cirúrgica. Ele sequestra a linguagem da termodinâmica, cita a entropia e o colapso cosmológico da expansão para gerar o desencanto do mundo material, induzindo a psique do ouvinte a um estado de desamparo absoluto. É o sequestro da neurobiologia. Cria-se o pânico existencial através da distorção científica para, logo em seguida, vender o calmante metafísico da vida eterna. Filosoficamente, esse design inteligente é o deus das lacunas mais rasteiro que existe, onde a ignorância científica temporária do homem cria um vácuo. O pastor enfia um milagre de barro para manter o controle monopolista da moralidade. É a instrumentalização da neurose. O fiel, esmagado pela rotina brutal do sistema capitalista, assiste a essa pseudociência e se conforma com a sua própria miséria, achando que o universo inteiro foi planejado por um arquiteto cósmico que aprova a sua escravidão assalariada. É o aprisionamento da consciência avançada na masmorra da superstição primitiva. Eles usam o 5G e a estrutura digital do algoritmo para propagar a mentalidade da Idade Média, trancando o homem da periferia num ciclo eterno de culpa, dízimo e ignorância programada. Ei! Você que está assistindo a esse espetáculo de horrores e ainda insiste em ter alguma admiração por esse tal de Tassos Licurgo, deixa eu te mandar a real direto na sua cara, sem anestesia e sem massagem. Abre os olhos. Irmão, você está idolatrando um fantoche da desinformação? Um sujeito que veste uma capa de intelectualidade e erudição acadêmica, mas que treme as pernas e corre igual o capeta foge da cruz quando é confrontado pelo professor Fábio Sabino no debate exegético e linguístico de verdade. O cara vai pro podcast contar a historinha de que a humanidade inteira veio de um incesto generalizado, justificando a aberração genética com mentira sobre câmara hiperbárica e oxigênio pré-diluviano. Isso não é erro. É mau caratismo intelectual. Ele sabe que a maioria das pessoas que assiste não tem tempo de abrir um artigo de genética de populações ou um livro de astrofísica e se aproveita da boa-fé e do desespero do povo para vender livro e massagear o próprio ego. É repulsivo ver um homem usar o nome da ciência para validar fábula do Gênesis e enganar o trabalhador que gasta o dinheiro da condução para alimentar a engrenagem desse charlatanismo gospel. Se ele tivesse tanta certeza dessas 122 sintonizações e dessa teologia de barro, ele não fugia do debate técnico com quem realmente estuda os manuscritos originais. Deixa de ser massa de manobra. Larga de ser rebanho de pastor que viaja de jatinho com o dinheiro da sua marmita. Desliga a tela dessa enganação, joga o amuleto fora e vai usar o teu cérebro para entender como o sistema te explora aqui no chão de fábrica. A imortalidade dele é a sua conta bancária zerada e a sua mente trancada na coleira da submissão. Acorda, porra.